Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. Nesse vídeo eu quero falar um pouco com vocês de uma ferramenta que a gente está desenvolvendo, ela já está aí praticamente pronta, mas a gente está agregando novos recursos ao longo do tempo, que é a Unify Design Center, para você fazer aí o projeto da sua infraestrutura de rede, não só do Wi-Fi, como a gente tem no mapa do Unify, né, mas também da questão cabeada. Eu vou falar mais disso para vocês aqui no vídeo, tá? Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, deixa eu rapidinho fazer aí o convite para vocês participarem dos nossos grupos da comunidade, dos nossos canais de suporte no Brasil. A gente tem aqui o nosso fórum, fórum-pt.ui.com. O fórum já não aceita mais novas inscrições, mas todas as dúvidas registradas ao longo dos anos vocês encontram aqui, então a gente recomenda que vocês usem como base de pesquisa, né, o grupo atual aí para você interagir, participar com os demais integradores, né, postar as imagens dos seus projetos, tirar dúvidas e tudo mais, tá hoje aqui no Facebook, o grupo Ubiquiti Redes Unify. Então esse é um espaço aí para você interagir. A gente também tem o nosso blog tem lá hoje tutoriais de configuração da solução Unify, ele é a nossa KB, a nossa base de conhecimento escrito hoje em português, e ele também tem lá cases de sucesso escritos, mais de 50 cases em todas as verticais do Brasil, aqui de mercado no Brasil, e artigos de portfólio, né, artigos dos produtos. E a gente tem também aqui o canal no YouTube, onde você provavelmente está vendo esse vídeo. Se você ainda não tiver inscrito, a gente pede aí que vocês ativem a notificação, né, o sininho para receber aí as notificações sempre que a gente subir conteúdo novo, ok? Então vamos lá falar um pouco aí do Design Center. Bom, quem já trabalha com Unify, né, já deve conhecer que dentro do software da nossa controladora já existe uma ferramenta de mapas para você fazer aí um estudo prévio, uma simulação de cobertura do Wi-Fi, dos access points no seu cenário, né? E eu vou deixar depois aqui um link na descrição desse vídeo de um outro vídeo onde eu explico como vocês usam a ferramenta de mapas dentro do software Unify da controladora para fazer isso. Mas a Ubiquiti vem desenvolvendo uma nova ferramenta para você fazer o estudo inicial, um projeto da sua rede. Então, se você não tem ideia de por onde começar e você não trabalha já com nenhuma outra solução para fazer o projeto, o desenho da sua rede, né, a Ubiquiti desenvolveu gratuitamente aí para vocês, como todo software que a Ubiquiti entrega, né, o Unify Design Center, que é um software que vai permitir que você faça o projeto, uma simulação da área de cobertura, não só da sua rede Wi-Fi, mas o que eu quero mostrar para vocês nessa série de vídeos que eu pretendo colocar aqui sobre Design Center, mas também da sua infraestrutura cabeada. Então você consegue ver a metragem, quanto de cabo você vai precisar, né? Você vai conseguir gerar uma relação, uma lista de materiais através dessa ferramenta, e também você vai ver a cobertura, a visão, o ângulo de visão das câmeras do sistema Protect, tá? Então é uma ferramenta que integra tudo isso. Então o que eu vou querer fazer com vocês nesse vídeo, na verdade eu quero gravar 4 vídeos menores, ao invés de fazer tudo num único vídeo, eu quero dividir esses 4 vídeos, então, que é o que a gente vai fazer agora, que é como você começa um novo projeto nessa ferramenta, ou seja, como você sobe e prepara uma planta para depois você poder fazer. Num segundo vídeo a gente vai fazer o estudo, o projeto da sua infraestrutura cabeada. Num terceiro vídeo, o projeto da sua rede Wi-Fi, da cobertura da rede Wi-Fi, muito similar àquilo que vocês já têm hoje na ferramenta de mapas, então, da controladora Unify. E no último vídeo, um pouco aí da infraestrutura de vídeo, como que você pode visualizar o ângulo, a área de cobertura, da área de visão das câmeras Unify do sistema Protect, tudo nessa mesma ferramenta, ok? Então o Design Center, vocês acessam a partir desse link aqui, ó, design.ui.com. Então nesse vídeo a gente começa aqui falando aí de como abrir aí um novo projeto, tá? Então, quando vocês acessarem aqui, ó, design.ui.com, vocês vão cair nessa página. Se você já tem a sua conta no Single Sign-On, né, no SSO da Ubiquiti, você usa essa conta, senão você cria a sua conta nesse momento. Então, você entra aqui em design.ui.com, aí eu vou acessar com a minha conta. Então, uma primeira diferença, eu quero também destacando algumas diferenças em relação à ferramenta de mapas que a gente tem no software Unify. A primeira diferença é que essa ferramenta, o Design Center, ela é totalmente online. Então, uma vantagem ou uma diferença seria que, diferente da ferramenta de mapas no software Unify, em que o mapa fica vinculado ao site e à controladora em que aquele site existe. Então, se você tem múltiplas controladoras distribuídas, você vai ter um projeto em cada site e ou em cada controladora,
né, distribuída, aqui com o Design Center você consolida, centraliza todos os seus projetos numa ferramenta via web. Né? Então fica tudo centralizado e via web, independente do software da controladora, você pode, sem ter o software da controladora, já fazer o seu primeiro estudo. Se você não tiver nenhum projeto criado quando você entrar nessa tela, você vai cair na tela de novo projeto que eu vou mostrar agora. Então, a gente vai vir aqui, ó, um projeto atual, eu vou colocar aqui um Add New Project, um adicionar novo projeto, e essa é a tela que vai aparecer para vocês na primeira vez, se vocês não tiverem nenhum projeto. Então, a gente está começando aqui a fazer aquele primeiro cadastro do nosso projeto. E todos os projetos que vocês criarem aqui, eles vão ficar disponíveis para vocês, inclusive terem uma visão consolidada de quantos projetos vocês já trabalharam ao longo do tempo. Mas vamos lá, vamos dar um nome aqui para esse projeto. Eu vou chamar de UI-BR, vou colocar aqui UI-BR. Vamos colocar a localização, vou colocar só São Paulo, Brasil. E aqui você pode fazer algumas personalizações que você depois pode usar como referência para ver a lista consolidada de todos os seus projetos, os perfis dos seus projetos e tudo mais, inclusive para o software sugerir os equipamentos para vocês. Mas, via de regra, eu vou deixar basicamente aqui o padrão, ó, eu vou falar que a preferência do produto eu vou querer por custo, você pode selecionar que você quer por desempenho. Né? Eu vou manter aqui um ambiente de escritório, você pode selecionar ambiente residencial, estádio, escritório, escola, hotel, outro ambiente, eu vou deixar o padrão escritório. Vou falar que é um escritório aqui de 200, 500 metros quadrados de área, tá? Eu vou subir uma planta relativamente pequena para a gente fazer as configurações aqui, o projeto inicial, para não tomar tanto tempo assim, e vou falar que eu espero, aí minha expectativa é ter de 100 a 300 usuários dentro desse prédio. Tá? Basicamente aqui eu estou deixando o padrão da ferramenta, mas você aí fica à vontade para personalizar para o seu cenário. Tá bem simples, eu só estou criando. E aí ele já diz o seguinte, bom, o Unified Design Center ele é uma central de projeto unificado de todo o ecossistema Unify. Né? Então aqui você pode fazer projeto da sua rede Wi-Fi, da sua infraestrutura cabeada, então os dois sistemas aqui, né, a infraestrutura completa de Unify Network, sistema de vídeo monitoramento, vigilância, né, o Unify Protect, e também os nossos novos sistemas, que é o Unify Access e o Unify Talk, ainda a gente não tem no Brasil, mas enfim, você pode selecionar quais você pretende usar no seu projeto. Eu vou colocar aqui o Unify Network, que são os Access Points Wi-Fi, switch para o cabeado, roteador, e vou colocar também o sistema de monitoramento das câmeras Protect, ok? Vou criar o projeto, então, selecionei os sistemas. Isso vai constar no resumo de todos os meus projetos. Eu vou enxergar quais sistemas eu habilitei por site depois. E aí, quando a gente cria esse primeiro projeto, a gente vai cair nessa tela, então é isso aqui que interessa pra gente. Bom, a interface, ela é muito simples. A ferramenta, apesar dela ser bem interessante, ela tem recursos bem interessantes que eu vou mostrar para vocês ao longo dos 4 vídeos, mas ela tem uma interface muito simples. Né? Basicamente, dentro de um projeto, você tem essas 3 opções desse menu lateral. Então você tem a informação relacionada à sua planta, que vai ser a topologia física da sua rede, então como os equipamentos estão dispostos fisicamente na sua planta. Você tem uma visão da topologia lógica da sua rede, então qual equipamento está conectado em qual, eu já vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, à medida que eu for inserindo equipamentos no projeto, tá? E um recurso interessante é que depois que você faz todo o seu projeto, tanto da infraestrutura cabeada, como da infraestrutura Wi-Fi, como da infraestrutura de câmeras, você pode gerar o Bill of Materials, né, o orçamento, a relação de materiais, né, para você, por exemplo, passar isso para o seu distribuidor na hora de fazer uma cotação, um orçamento, por exemplo. Tá? E eu vou falar mais disso. Aí a gente tem aqui uma opção separada dessas 3 opções do projeto, onde eu enxergo todos os meus projetos. Eu vou só clicar aqui para vocês enxergarem como é que isso fica. Ó. Então você vê aqui consolidado os seus projetos, né, o que eu criei agora, o i.br, reparem ó, que os sistemas Wi-Fi, Unify Network e Unify Protect estão habilitados, então aquelas informações que a gente abastece servem, por exemplo, para você ter essa informação consolidada nessa tela. Eu vou abrir aqui de novo o projeto naquela tela que eu estava, pronto. Muito bem, então a gente começou aqui um novo projeto. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, todo o estudo dessa ferramenta, tanto para o Wi-Fi, como para o cabeado, como para câmeras, depende de você ter a planta abaixo. Então esse é o primeiro passo, sem isso eu não consigo ter nada depois. Né? Então nesse primeiro vídeo a gente vai focar em subir a planta e preparar essa planta para depois nos próximos vídeos a gente explorar, né, cada
categoria de serviço. Você pode aqui tentar uma amostra numa planta de exemplo, de teste aqui, que é a própria ferramenta, só para você usar um pouco, começar a se habituar com a ferramenta. Eu vou fazer o upload de uma planta que eu tenho aqui na minha máquina. Uma outra diferença aqui em relação ao sistema, a ferramenta de mapas do Unify Network, é que lá no Unify Network você necessariamente tem que subir um arquivo de imagem, aqui você pode subir um arquivo PDF. Tá? Então eu vou clicar aqui para fazer o upload de uma planta. Eu vou dar um nome, eu vou chamar assim de planta de teste, né? Planta de teste. Vou selecionar aqui o arquivo. Você pode simplesmente arrastar. Eu vou vir aqui e pegar um exemplo de uma planta de escritório, um exemplo qualquer. Vou deixar o nome planta de teste. Não, eu tenho uma planta pequena aqui, eu vou fazer o upload. Muito parecido com aquilo que você já fazia, né, na ferramenta de mapas lá do software Unify. Agora o nosso escopo vai estar um pouco ampliado. Muito bem, então agora a gente subiu a planta nesse projeto que a gente criou. E aí o sistema, ele é auto-instrutivo, ele vai te passando informações à medida que você vai trabalhando nele. Então ele está dizendo aqui o seguinte, aqui para a gente começar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é setar, definir a altura do pé direito, do teto, né, a altura que eu vou ter nesse meu ambiente, nessa planta que eu subi, e a escala desse mapa. Se eu não ajustar a escala, eu não vou conseguir depois fazer a simulação de cobertura da rede Wi-Fi, eu não vou conseguir depois fazer o estudo do comprimento de cabo que eu vou precisar naquele projeto, dos meus lances de cabo, eu não vou conseguir ter a área de alcance das câmeras do sistema Protect, então tudo depende de eu ajustar essas escalas. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, reparem que fica o exclamação vermelha aqui nesse menu lateral à esquerda. Eu vou vir aqui em Set, né, configurar a altura do teto, pé direito, vou falar que tem 3 metros, vou dar Enter, setei, então quando eu seto essa altura, some o exclamação, agora eu preciso ajustar a escala da planta, eu vou clicar aqui em Set para ajustar a escala, olha o que ele fala, para eu clicar com o botão esquerdo do mouse para começar, né, e encerrar o desenho da linha numa distância conhecida. Então eu vou dar um primeiro clique num ponto do mapa, ele vai começar a desenhar, eu cliquei e soltei, ele vai começar a desenhar uma linha, eu vou clicar de novo num outro ponto do mapa, eu vou pegar aqui uma distância que eu já sei, ó, eu escolhi esses 12 metros aqui, ó, e vou dizer então que a escala dessa linha de ajuste de escala é 12 metros, vou dar um Enter, ele some aqui o aviso, né, a exclamação em vermelho, e agora eu já setei então aqueles primeiros parâmetros que eu preciso para poder trabalhar com todos os estudos dessa ferramenta. Tá? Então, ok, primeira parte está resolvida. Muito bem. Quando a gente vem aqui nessa opção de planta, então a primeira coisa que a gente faz são as configurações da minha planta baixa, né, que basicamente é o nome que a gente já deu antes, a altura do pé direito e a escala da planta. E aí a gente tem aqui componentes que eu vou usar nos próximos vídeos, que são os componentes para eu projetar minha infraestrutura cabeada e para eu inserir dispositivos de roteamento, switch, access points, câmeras, tá? Mas por hora a gente vai ficar só trabalhando em cima da planta nesse vídeo. A gente tem um segundo recurso aqui que eu vou usar no próximo vídeo, em que eu vou fazer o projeto da infraestrutura cabeada, que é para eu inserir e visualizar os meus racks. Isso vai ser a base da construção da minha infraestrutura cabeada no próximo vídeo. E a gente tem uma outra opção aqui que eu vou usar já nesse vídeo. Então assim que a gente aceta aqueles parâmetros iniciais da planta, a gente tem que vir aqui nessa opção, que é o Builder, né, a ferramenta de construção, onde eu preciso passar para o software mais informações dessa minha planta. Por exemplo, o tipo de construção das paredes. Uma outra diferença aqui para o software Unify, quem está habituado com a ferramenta de mapas do software Unify, é que lá na ferramenta de mapa do software Unify a gente tem basicamente aí 9 tipos de paredes com diferentes atenuações, né? Tem parede de concreto, tijolo, vidro, madeira, lã de vidro, né? Enfim, tem de metal, e aqui a gente tem menos opções, a gente tem opções mais gerais, a ferramenta, a ideia dela é simplificar essa interface, então a gente vai trabalhar com menos opções de paredes, com um intervalo de atenuação maior. Então, por exemplo, a gente tem basicamente parede externa, parede interna e divisória. Na parede externa, a gente está falando de tudo aquilo que seriam paredes de tijolo, concreto e outros materiais pesados, é isso que ele está dizendo aqui. Então a atenuação vai variar aí de 12 a 20 dB, é uma diferença grande, né? A gente tem aqui uma outra opção de parede interna, então basicamente está falando de
paredes ou de divisões ou portas, enfim, de madeira, painel e outras paredes mais leves, e a gente tem aqui a divisória, né, vidro e outros tipos de materiais. Né? Basicamente a atenuação, se a gente olhar dessas duas opções, é a mesma, então eu vou trabalhar basicamente com parede externa e parede interna. Né? A ideia é que a gente acabe colocando uma opção aqui na ferramenta do Design Center para você ter uma opção de parede personalizada. Então você vai no local, mede a atenuação de uma parede e cria aqui essa parede personalizada para o seu projeto para colocar o valor bem realista da atenuação. Aqui a gente vai trabalhar com simulação aproximada, né? A ferramenta ela não é final, né? O resultado dela não é final para garantir a qualidade do seu projeto, mas é uma boa referência de como você distribui equipamentos no seu ambiente. É claro, a recomendação de boas práticas é que todo estudo feito em ferramentas de software, em simulação, seja validada no local. Você não precisa necessariamente validar todos os pontos individualmente, principalmente projetos maiores, mas é interessante que você faça uma amostra e valide alguns desses pontos para verificar se a ferramenta, o estudo que você fez antes está coerente ou se precisa de ajustes. Tá? Outra diferença aqui em relação à ferramenta de mapas do Software Unify é que no Software Unify a gente só pode desenhar a parede em linha, da forma dessa primeira opção aqui, dessas três opções aqui, né, o Draw Wall, desenhar a parede no Design Center. Mas no Design Center a gente tem essa outra opção que não existe na ferramenta de mapas do Software Unify, que é desenhar um cômodo. O que é isso? Eu já vou fazer 4 paredes, um quadrado, um cômodo fechado de uma única vez. Isso é interessante quando eu tenho cômodos fechados, né, quadrados perfeitos. Ao invés de eu fazer as 4 linhas, eu posso simplesmente usar essa opção. Então eu vou usar as duas opções aqui só para vocês enxergarem a diferença. Então eu vou assumir o seguinte. Eu vou, para simplificar aqui um pouco, para tentar ganhar um pouco de tempo, eu vou fazer uma parede toda externa aqui, um quadro todo externo de parede de tijolo, né, uma área externa aqui em toda a área. Eu não vou colocar um material diferente para as portas. Quanto mais preciosista você for no seu projeto, melhor é. Então eu vou pegar aqui, ó, cômodo com essas paredes externas, ao invés de pegar para desenhar uma única parede em linha, eu vou fazer o cômodo. Então eu clico, soltei o clique do mouse, botão esquerdo, olha o que ele está fazendo. Eu estou arrastando e ele está formando já um quadrado. Então, de uma única vez, eu já estou colocando toda a minha área externa de paredes aqui para eu ganhar um tempo. Clico de novo, fechou, essa área externa já está feita. Tá? Agora você pode usar cômodos com parede interna para fazer aqui as paredes internas, só cuidado para não colocar uma parede sobre a outra, porque senão você vai aumentar a sua atenuação e aí isso não vai ser realista. Então, se você já tem aqui essa borda aqui, ó, com a parede externa, eu vou assumir que dentro da construção eu tenho paredes com materiais mais leves, né? Não é o mesmo material da parede externa. E agora eu vou usar o Drywall aqui, o desenho de parede em linha, que é parecido com aquilo que a gente tinha no Unify. Então eu vou clicar aqui em Inner Wall e eu vou começar a fazer os desenhos internos. Ó, eu estou clicando e soltando. Clico, solto. Clico, solto. Fiz essa parede externa, vou clicar para fazer mais uma, ó. Clico, solto, clico, e eu vou um pouquinho mais rápido agora. Pronto. Se você clicar e ele continuar desenhando paredes, você simplesmente pressiona ESC, que ele cancela a sequência de linhas, porque cada clique que você faz ele vai gerando uma intersecção nessa linha e você continua na mesma linha. Então vou aqui fazer a mesma coisa, ó. Clica, solta, clica, olha lá, ele continua para mim. Eu vou colocar aqui, depois eu ajusto. Ó, se ele fizer isso daqui, você, ao invés de clicar com o botão esquerdo para fazer o desenho disso daqui, que seria uma parede, você aperta ESC, que ele vai cancelar. Aí aqui, ó, ficou faltando encostar, eu vou clicar e arrastar e já vou fazer a ligação aqui, ó. Pronto, corrigido. Vou fazer também aqui. Pronto. Vou dar um ESC, porque eu não vou continuar, e vou fazer esse pedacinho aqui também. Encostei. Bom, basicamente é isso. Eu peguei uma planta fácil, né?
para não ter tanto trabalho assim. Então o que a gente fez? A gente colocou as paredes internas agora também na nossa planta. Né? E por que isso é importante? Isso daqui vai ser fundamental, então, depois para a nossa simulação do Wi-Fi e também para a nossa simulação das câmeras de vídeo, porque ele vai saber que onde eu tenho parede eu não vou, né, ter a visão atrás de onde eu tenho aquela parede. Bom, o que mais que a gente tem aqui nessa ferramenta? A primeira parte basicamente é isso, subir a planta e preparar a construção. A gente tem aqui um botão de ajustes, você pode aqui embaixo antes dar um zoom na sua planta ou tirar esse zoom. Então você pode aumentar, diminuir, você pode arrastar a posição dentro da área da sua tela, isso é interessante quando você começar a abrir menus aqui. Mas você tem um botão aqui de ajustes, que você tem a opção de mudar ou deixar a parede mais opaca, né? Então eu quero colocar a parede com opacidade 0%, o que quer dizer? Ela ficou totalmente opaca, eu não vejo mais as paredes, eu só vejo a planta. Eu posso deixar 100%, eu vejo muito bem as paredes, eu posso deixar um pouco mais fraco, aí vai de você. Mesma coisa em relação ao quão opaco vai ser a planta de fundo, eu posso simplesmente sumir com o desenho da planta, deixando ela com 0% aqui na opção de plena opacity, né? Então eu simplesmente vejo aquilo que eu desenhei, posso deixar um meio termo, posso deixar 100%, eu vou deixar 100%. Aqui eu tenho uma legenda que a gente vai usar depois na propagação do sinal do Wi-Fi. Aqui eu posso ver a cobertura do Wi-Fi, mas a gente vai falar disso em outro vídeo em relação à câmera também. Então, por hora, em relação à planta, essas são as duas opções que eventualmente podem te interessar, você ajustar o quão opaco vai ficar o seu desenho da planta como um todo ou o desenho das paredes, então fica nessa opção ajuste. Então, essa basicamente é a primeira parte do vídeo. Então, o que a gente fez até agora? A gente simplesmente criou um novo projeto, aqui em Add New Project, aí aqui em Floor Plan, a gente subiu um arquivo da planta baixa, ajustou as escalas, ajustou a altura do pé direito e ajustou a escala do mapa, importantíssimo, é a primeira coisa que você tem que fazer. Feito isso, a gente veio aqui na ferramenta de construção e montou, né, posicionou, inseriu aí as paredes que a gente tem no nosso ambiente. Então essa primeira parte do vídeo era isso, esse é o pré-requisito que a gente tem para começar a trabalhar com os projetos. No segundo vídeo, a gente vai fazer o projeto da infraestrutura cabeada, no terceiro vídeo Wi-Fi, no quarto vídeo, vídeo monitoramento, ok? Então, por enquanto é isso, um abraço, tchau, tchau.